Só me avisa quando eu posso começar. Posso começar? Alô, 1, 2, testando. Declaro aberta a presente sessão. Convido a todos, em posição de respeito, a acompanharmos o hino nacional brasileiro. Boa noite a todos, colegas vereadores, mesa diretora, a equipe administrativa da casa, a imprensa e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Expediente. Ata número 9 de 2020.
Sessão ordinária do dia 23 de março de 2020. A ata número 9 está em discussão, está em votação, aprovado por unanimidade dos presentes. Ata número 10 de 2020. Sessão extraordinária do dia 6 de abril de 2020. A ata número 10 está em discussão, está em votação, aprovada por unanimidade dos presentes. Ata número 11 de 2020. Da sessão extraordinária do dia 8 de abril de 2020. A ata número 11 está em discussão, está em votação, aprovada por unanimidade dos presentes. Ata número 12 de 2020. Da sessão ordinária do dia 13 de abril de 2020. Discussão e votação na próxima sessão. Ata número 13 de 2020. Da sessão extraordinária do dia 16 de abril de 2020. Discussão e votação na próxima sessão. Informes da Presidência. Ofício número 344 de 2020 da Secretaria Municipal da Administração. Encaminhamento de projetos de lei. É isto, presidente. Indicação número 31 de 2020 do vereador Enio Grolli. Instalação de novo guarda-reio na localidade de Alpinada, bem como melhorias na sinalização viária do local. Justificativa. Através da presente indicação, solicito que o Executivo Municipal providencie a instalação de novo guarda-reio na curva localizada na localidade de Alpinada. Após acidente de carro no local, o guarda-reio que existia ficou destruído, impossibilitando assim o seu conserto e instalação. Considerando que a curva é bastante acentuada, é necessária a instalação da referida proteção no local. Aproveito ainda a oportunidade para sugerir ao Executivo que providencie a melhora na sinalização viária do local, com o objetivo de evitar que acidentes aconteçam. Importante salientar que após a instalação do guarda-reio, percebeu-se a grande redução de acidentes no local. Por isso, faz-se necessária a recolocação do equipamento, sendo que tenho, para o momento, agradeço. Enio Grolli, vereador proponente. É isto, presidente. Indicação número 32 de 2020 do vereador Enio Grolli. Instalação de tachões na faixa central da reta que inicia na BR-470, na localidade de Alpinada. Justificativa. Através da presente indicação, solicito que o Executivo Municipal estude a possibilidade de instalação de tachões na faixa central da via que inicia na BR-470 em Alpinada. No local existe uma grande reta com ondulações, as quais acabam por obstruir a visão dos motoristas. É possível verificarmos ultrapassagens perigosas no local e, em virtude disso, sugiro que sejam instalados tachões na faixa central, impossibilitando assim as referidas ultrapassagens perigosas. Sendo que tenho, para o momento, agradeço. Enio Grolli, vereador proponente. É isto, presidente. Indicação número 33 de 2020 do vereador Miguel Alberto Stanilososki. Perfuração de poço artesiano na comunidade de Coblens. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal providencie a perfuração de novo poço artesiano na comunidade de Coblens. A referida indicação justifica-se em virtude que já foram perfurados vários poços, porém nenhum havia água suficiente. No último poço perfurado, inclusive foi instalado material elétrico para o seu funcionamento, porém também não suportou a quantidade de água necessária. Dessa forma, faz-se necessária nova perfuração de poço para atender a comunidade de Coblens. Importante salientar que estamos em período de estiagem e o poço que atualmente abastece Coblens
Está localizado no município de Barão, comunidade de Vila Rica, sendo que tenho, para o momento, agradeço. Miguel Alberto Stanislawski, vereador proponente. É isto, presidente. Indicação número 34 de 2020, do vereador Miguel Alberto Stanislawski. Instalação de contêineres de lixo seco e orgânico em frente ao restaurante Palafitas, em Arco Verde. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal providencie a instalação de contêineres de lixo seco e orgânico no endereço acima discriminado. No local existe bastante acúmulo de lixo, tendo em vista a existência de restaurante, posto de combustíveis e residências. Por esse motivo, entendo ser necessária a instalação dos referidos coletores, sendo que tenho, para o momento, agradeço. Miguel Alberto Stanislawski, vereador proponente. É isto, presidente. Indicação número 35 de 2020, do vereador Enio Grolli. Que o Executivo Municipal providencie a instalação de pontos de drive-thru para barreira sanitária e medição de temperatura nos principais acessos da cidade. Justificativa. Através da presente indicação, sugiro que o Executivo Municipal providencie a instalação de barreiras sanitárias e medição de temperatura nos principais acessos da cidade de Carlos Barbosa. Entendo que dessa forma estaríamos proporcionando mais um serviço para o combate e disseminação do novo coronavírus em Carlos Barbosa, visto que os pneus dos veículos podem ser sanitizados e a temperatura dos motoristas e demais ocupantes pode ser medida. Sendo que tenho, para o momento, agradeço. Enio Grolli, vereador proponente. É isto, presidente. Indicação de projeto de lei número 2 de 2020, dos vereadores Aleph Assolini e Denir Gedós. Tem 5 minutos para a Josi ler o... Fixa os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores para a legislatura de 2021 a 2024. Exposição de motivos. O objetivo desta proposta é indicar à mesa diretora que, ao propor os respectivos projetos de lei para a fixação dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, da verba de representação percebida pelo presidente da Câmara de Vereadores, bem como os subsídios dos secretários municipais para a legislatura 2021-2024, estabeleça os mesmos sem quaisquer reajustes. A indicação observa o atual cenário econômico e orçamentário fortemente impactado pelas restrições impostas em razão das medidas de segurança para impedimento da propagação da pandemia causada pelo Covid-19, as quais afetaram consideravelmente a arrecadação orçamentária municipal. Assim sendo, compreendendo ser pertinente o congelamento dos subsídios mencionados, é que contamos com o acatamento desta indicação de projeto de lei pela mesa diretora desta Câmara de Vereadores. Carlos Barbosa, 23 de abril de 2020. Aleph Assolini, Denir Gedós, Luciano Baroni. É isto, presidente. Então, um dos proponentes quer se manifestar. Vereador Baroni, tem 5 minutos.
Oi. Sim. Obrigado, Josi e Denise. Presidente, cumprimento Vossa Excelência, os demais vereadores da mesa diretora, colegas vereadores que nos acompanham, Max. Todo início de ano, vem para essa casa, geralmente final de fevereiro, início de março, os projetos de reposição da inflação e para os funcionários públicos municipais e para os agentes políticos. Como se trata do último ano da legislatura atual, há também de ser definido o valor para a próxima legislatura, os valores dos salários dos novos agentes políticos que assumirão dia 1º de janeiro. Como passamos a viver uma crise jamais vista no mundo inteiro, esses projetos que eram tão simples se tornaram sem a necessidade, eu vejo, sem as condições de serem aprovados no momento que a gente se encontra. Então, diante disso, acredito que era a ideia praticamente de todos os vereadores, a gente está sugerindo para que não se conceda esse reajuste, obviamente. Então, os projetos de reajuste que vão ter que ser votados ainda nessa legislatura não sejam concedidos para os agentes políticos e, dessa forma, já se tornem o que são atualmente os vencimentos, passem para a legislatura próxima que virá. Já havia conversado com nossos integrantes, o presidente Enio Grolli, o membro Fábio da Comissão Fiscalização e Controle Orçamentário, tínhamos uma opinião semelhante com relação à reposição dos funcionários públicos, e eu ia usar a tribuna para falar sobre isso. Estamos analisando uma proposta intermediária, né, vereadores, para que não se corte totalmente os direitos que os funcionários também têm. Mas para agentes políticos, eu acredito que é um consenso geral aqui, não se tem a mínima condição de ser votado nesse momento qualquer reajuste, e se votar o reajuste, ou definir um reajuste maior para a legislação própria. É o momento de todo mundo se doar um pouco, todo mundo vai perder, todo mundo vai ter que se passar por um sacrifício, porque a crise é muito grande. Então, essa forma foi o que os vereadores do MDB entenderam, presidente, de fazer essa indicação, que acredito que ela é coerente com o momento que a gente vive atualmente. Então, por isso foi apresentado essa indicação, diga-se de passagem, vamos deixar bem claro, e os próprios agentes políticos, os próximos agentes políticos, não terão nenhum reajuste, nenhum valor a mais no ano que vem. Será o mesmo mantido para a próxima legislatura. Essa é a ideia da indicação do projeto de lei, presidente. Tomara que o Executivo não é a própria Poder Legislativo que tem que definir. Então, dessa forma, sendo acatado essa indicação do projeto de lei, que seja, quando for voltar à pauta aqui os projetos de lei com relação à recomposição, do reajuste aos agentes políticos, que seja rejeitado esses projetos para que a gente mantenha a atual forma como está hoje. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigada, vereador. Pequeno expediente. Alguém se inscreve? Vereadora Rosália. Mais alguém? Vereadora Rosália, então, tem 2 minutos. Sim, senhora presidente, colegas vereadores, imprensa, público de casa. Eu só quero mencionar em relação à indicação do vereador Miguel, que acho bem importante se ele consiga os containers lá para o restaurante Palafitas, mas eu quero dizer que há pouco tempo atrás, nessa casa, eu aprovei uma emenda no código, e que o prefeito sancionou, e que é lei, que qualquer restaurante, qualquer hotel, qualquer edifício pode se adaptar e comprar os containers, que hoje dá em torno de R$3.000, R$3.500, e se adaptar no recolhimento. Como é interior, vai ser nas mesmas normas que são feitas, mas eles podem se adaptar.
porque fica difícil para o executivo escolher de colocar no restaurante Palafitas em Arco Verde e não colocar lá no 5, não colocar em Santo Antônio. Enfim, eles vão aumentando gradativamente. É uma das sugestões de todos os vereadores aqui, de vários locais, mas é difícil para o executivo escolher, então eles estão indo com calma. Mas neste ponto é que eu quero lembrar que existe essa emenda na lei, que ela foi sancionada, que todo edifício novo precisa colocar os containers para ter a BITSE, e os que não têm podem se adaptar. Então, numa dessas, talvez seria importante até para o próprio restaurante adquirir e se adaptar às normas de recolhimento, que eu acho bem importante. Seria isso, presidente. Obrigada. Obrigada, vereadora. Temos 3 tribunas, então, começando pelo vereador Enio. Boa noite, senhora presidente, boa noite, mesa diretora, nós vereadores, imprensa, Conexão RS, o Max. Hoje eu quero vir falar um pouco sobre o coronavírus aqui no nosso município. Nós temos que enaltecer o nosso governo, o Eventos IBET, Beto da Fré, que estão se engajando bastante nesse problema que é o coronavírus. E também a secretária da Saúde, que não mede esforços para tentar que não aconteça mais pessoas infectadas com esse vírus aí. Também juntamente com o comitê organizador também, estão com 3 frentes, se nota-se que eles estão sempre na imprensa divulgando os acontecimentos deste município. Então quero parabenizar o nosso governo, porque realmente está fazendo o máximo possível para que não aconteça mais casos aqui no nosso município. Também a Bravos Treinamentos, que estão fazendo toda a sanitização dentro do nosso município, inclusive fizeram lá no interior também, Torino, Arco Verde, o fim de semana passado. Também estão fazendo um belo trabalho lá para poder tirar toda esses coronavírus, que está muito perigoso, e a gente tem que tomar cuidado, porque realmente está começando a crescer cada vez mais aqui na Serra. Então a gente está vendo que o nosso município está se engajando bastante. E também, em função disso, eu fiz uma indicação para que pudessem colocar uma barreira sanitária em todas as entradas, as entradas que tem mais movimentação, que vem de fora para o nosso município, que são praticamente 3, uma na Buarque Macedo, outra aqui na frente da Tramontina, ali na entrada, e aqui no bairro São Paulo. Se eles pudessem colocar para ajudar a combater a prevenção, né, Baroni? Para que não acontecesse. As pessoas vêm de fora, elas param, sanitizam os carros, os pneus, e ao mesmo tempo, com o termômetro, vê a temperatura da pessoa. Que se alguém tiver algum problema, ele já pega ali, né, na entrada, e não precisa, não cria muito dentro da cidade. Então, se for possível, né, é uma sugestão que eu dou para o governo, se for possível colocar esses aí ali nas entradas do município. Também eu venho enaltecer o trabalho do secretário Grande Melo, que é do trânsito, e também das pinturas, que é o Joselmo e sua equipe, pelo belo trabalho que estão fazendo também. Fizeram as pinturas, as rotatórias, a mini rotatória, e mais o guarda-reio que é colocado em Alpinada. Foi colocado em Alpinada há um ano atrás, que eu tinha feito uma indicação aqui, e por virtude de que tem festas lá para baixo, faz uns 2 meses atrás, ali em Alpinada, naquela curva perigosa,
um carro bateu no guarda-reio e destruiu ele todo. Então eu gostaria que eles colocassem de volta, porque depois que foi colocado aquele guarda-reio, deu 1 ou 2 acidentes. Uma vez dava seguido, 3, 4 por semana. Quando foi colocado esse guarda-reio, praticamente não teve mais acidentes nesse local. E também eu aproveito para eles fazer a sinalização, melhorar a sinalização nesta curva aí, porque ela é bem perigosa. A maioria aqui conhece que já foi colocado mais um lá perto da Arco Verde também, e não deu mais problema. Então eu gostaria que eles colocassem de volta aqueles guarda-reio lá. Também eu gostaria que eles fizessem instalações de taxões no asfalto que dá a Arco Verde, ali na reta da 470, que tem bastante ondulações, tem 4, 5 ondulações que quem ultrapassa um caminhão não enxerga o outro que vem. E eu percebo porque eu passo direto ali, já aconteceu comigo também, por detalhes, não gera acidente. Então se colocassem os taxões 30, 40 metros para cada lado das ondulações, eu acredito que aí solucionaria os problemas, porque eu fui cobrado pela população lá do 2º distrito, se pudesse colocar aqueles taxões aí, então a gente agradeceria ao governo, porque inibe a ultrapassagem, né? Se tivesse, como que não tem taxões, eles ultrapassam e quando vê dá de cara com o outro que vem sem enxergar. Então eu gostaria, se pudesse o governo colocar. Também sobre a indicação do Miguel dos containers, lá da Arco Verde, que lá na Palafita, Miguel já faz tempo que está atrás também, só que nem a Rosália falou, que colocar um não tem como, mas a gente está fazendo um estudo, depende junto com o governo, para que colocasse uns 6, 7 containers lá naquela comunidade, que é uma comunidade bastante grande já, então necessitaria de uns 6, 7 pontos para colocação. Então eles vão ver se eles vão conseguir fazer novas compras, no dia que fizer novas compras, de repente incluir Arco Verde também nessas licitações, porque realmente lá a demanda é bastante, mas não só um, porque só um não tem como. Eu já estive lá na secretaria e falei com a guria lá, com a Ana, e realmente um só não tem como. Então a gente tenta buscar os 4, 5 lugares que aí é mais fácil para colocação. O senhor quer uma parte? Ir. Agora sim. Boa noite, Enio. Boa noite, colegas vereadores. Tu trouxe hoje 2, 3 temas bem bons para a tribuna, Enio. Bastante importante. O primeiro deles eu anotei aqui, quanto à limpeza dos veículos para evitar o coronavírus. Realmente, colocando 3 barreiras sanitárias que os veículos passassem dentro do líquido que limpasse os pneus, já ajudaria o contágio para não proliferar através dos veículos. E também medindo a temperatura das pessoas e já encaminhando aqueles que têm algum problema, alguma suspeita, para o posto de saúde, ajudaria bastante. E eu creio que não seria tão difícil não de fazer essa tua ideia, porque são 3 entradas principais, como tu mesmo mencionou, a 25 de setembro, que é a principal, a do bairro São Paulo, que liga com a 470, que é a secundária, e a terciária seria a Estrada Velha para Garibaldi. Seriam os 3 pontos principais, onde passa 99% do movimento de veículos. Seria bastante tranquilo e fácil de resolver. Apoio essa tua ideia. Também julgo ser muito importante, Enio, a fiscalização das medidas já adotadas no decreto. Porque a gente sabe que se não tiver a fiscalização bastante em cima de todo mundo, inclusive nós, né, as pessoas começam a liberar, e daqui a pouco começa a bagunçar muito. Então a fiscalização ela tem falhado em alguns pontos, deveria estar mais atuante, inclusive nos finais de semana, que a gente vê que alguns excessos ocorrem e que as pessoas não controlam como deveria controlar. E por fim, o tema dos containers, das lixeiras, sem dúvida, Arco Verde e todo
outro interior merece as lixeiras também, em alguns pontos-chave. Arco Verde já é praticamente uma cidade, tem lá 2, 3 mil habitantes entre Coblenz e Arco Verde, e com certeza colocando em alguns pontos-chave ali da comunidade, ajudaria muito para a organização do recolhimento do lixo. Tem meu apoio nos seus temas hoje, Enio. Obrigado. Obrigado, Kirsch, pela parte. Rosália, que é uma parte. Obrigada, vereador Enio. Realmente são bem importantes os temas que você trouxe para essa casa hoje. Em relação ao coronavírus, não está fácil. Está difícil, todas as medidas que são tomadas, elas têm dois lados. E eu acredito que não está sendo fácil para quem precisa tomar essas medidas e difícil para fiscalizar também. Situações bem difíceis, ele se propaga de uma forma muito complicada. Tu prevê num lado, tu vai barrar um caminhão, tu prevê num lado, pode estar numa caixa na carga, é muito complicado. Na realidade, o que nós precisamos é realmente usar máscaras e higienizar bem as mãos, se lavar muito, usar muito sabão, muito álcool, para evitar de nós não pegarmos todos juntos e ter o surto que se está falando. Em relação aos containers, Enio, aqui nessa casa até tem um pedido, uma indicação de projeto de lei que eu não levei à frente, está parado. Se você perguntar para o secretário, vai ver. Eu tinha mencionado, inclusive, ano passado, entrei em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, que nós queríamos colocar container de lixo seco em todas as comunidades do interior, nos salões das comunidades. E, inclusive, fazer algumas palestras de orientação, de subsolagem, de compostagem. Só que, em função do que nós iniciamos e começamos a colocar no papel, aconteceu isso do coronavírus. E não podemos ter reuniões, não podemos ter palestra. A Prefeitura ia entrar com palestrantes, com os containers, e a Câmara ia entrar, através da Comissão de Agricultura, ia entrar com a sua parte. Mas nada está perdido, é um tempo, depois nós voltamos e quem sabe a gente consegue em todos os interiores colocar os containers. Obrigada pela parte, Enio. Obrigada, vereadora Rosália. Realmente o interior também está começando a crescer, né? Então a gente gostaria que desse uma olhada também para a colocação dos containers nos interior também. E a gente está indo atrás, está olhando, já fizemos reuniões, só que nem eu falei já lá na comunidade de Arco Verde, um só não tem como, tem que ter pelo menos 6, 7, 8, que aí já para pegar mais pessoas que realmente estão necessitando lá. Também queria botar o boletim que foi feito hoje pela secretária da Saúde do coronavírus, que tem descartado 13 casos já, suspeitos hoje veio 2 suspeitos do coronavírus e 12 confirmados e mais 3 curados. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, se cuidar, usar máscara, passar gel nas mãos direto, porque a gente, uma hora dessas, pode estar bem próximo de nós. O vereador Denir, que é uma parte. Obrigado, vereador Enio, cumprimentando a senhora presidente, cumprimento demais vereadores, vereadora, imprensa, se faz presente, demais pessoas que nos acompanham através das redes sociais. A situação do coronavírus, ninguém sabe o que vai acontecer. Se tiver alguém que tenha uma solução ou vai dizer o que vai acontecer amanhã, ninguém não tem como dizer isto. O município relaxou o decreto na abertura do comércio e o que a gente viu na última semana foi uma liberdade total, parecendo que não tinha mais nada, que o vírus estava extinto no nosso município. Em uma semana tivemos 6 casos, mais 2 suspeitos hoje. E a gente viu no final de semana no centro da cidade um movimento intenso de pessoas nos bares, nas lancherias, sem máscara,
conversando um do lado do outro, pessoas até que vieram de fora do município. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. O município está aí fazendo decretos, está fazendo a legislação pertinente. A fiscalização não é tão simples de ser feita, tem que ser feita. Acredito eu que vai endurecer quanto à questão do uso da máscara. Por enquanto ela foi obrigatória, mas não tem uma cobrança maior. Bento Gonçalves, a partir do dia 1º, já vai ter multa para quem não estiver usando. E os estabelecimentos têm que seguir rigorosamente o que está no decreto. Senão nós vamos ter uma multiplicação de casos em Carlos Barbosa que vai ser espantoso nos próximos dias. Então não adianta tu ter decreto e a população achar que tudo terminou. Que agora liberou o comércio, a indústria está liberada, porque eu vou para o trabalho, volta para casa. Nós estamos aqui hoje e estamos testando um sistema para, quem sabe, fazermos as reuniões online para não estar aqui nesse momento. Então tem que ter o cuidado, usar a máscara e todos os cuidados, cada um tem que fazer a sua parte. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Denir. Vereador Valmor, é uma parte. Obrigado pela parte, vereador Enio. É o seguinte, Enio, a primeira coisa que eu queria comentar, você falou nas pinturas. Eu ia até deixar para falar depois, nos meus 3 minutos, nas explanações, mas vou aproveitar para falar agora. A gente teve lá no Sacolão da Fruta, parece que resolvido. Pelo que eu passei várias vezes lá e fiz o teste, eu acho que está resolvido. Aquela rótula veio resolver o problema que a gente vinha pedindo quebra-mola. Acho que quantos vereadores aqui pediram, quanta luta, né, Rosária? Até baixo assinado fizemos. E agora a gente viu que foi colocado lá uma rotatória muito boa, muito eficaz. A outra coisa não é que eu queira defender o comércio, mas a maioria dos locais, os comerciantes que eu tenho visitado, eles têm grande preocupação. Eles estão colocando álcool gel, eles estão exigindo que as pessoas entrem com máscara. Então, muitas vezes, não é o comércio que nós temos que criticar, é nós mesmos que não estamos cuidando, que estamos vindo para o centro da cidade e que não estamos voltando para casa. Então, não é um problema o comércio, não. Todos os locais que eu estou indo, o comércio está tendo um grande cuidado. E o comércio precisa girar, de certo modo. Se nós colaborarmos, vai funcionar, sim. Funciona. Agora, se nós não colaborarmos, a população, não funciona. E foi faz o quê? Um dia, hoje eu acho que foi, uma pessoa me procurou e me disse assim: Valmor, fui convidado para um churrasco num sítio. Até me disse o nome de onde é que era o sítio, aquilo, e a pessoa me disse, são pessoas que às vezes têm que dar exemplo e não dão exemplo. Vão se reunir em 20, 30 pessoas. Então, eu digo assim, nós temos que dar o exemplo. Não adianta nós acharmos culpado. Seria isso, senhora presidente. Obrigado, Valmor, pela parte. Realmente todo cuidado é pouco agora, nessa hora aqui, porque a pessoa acha que está longe da casa e está perto. Então vamos se cuidar, vamos usar máscaras. Estou bem contente, o governo está fazendo a sua parte, a Secretaria da Saúde está fazendo a sua parte, agora falta a população fazer a parte dela, de usar máscara, passar o gel toda hora nas mãos, porque depois que acontece não adianta mais. Vai lá para o hospital, não tem leito, aí é complicado. Então, se tiver que dar uma sugestão, que usem as máscaras. Quem puder ficar em casa, fica. Quem não puder, que tem que trabalhar fora, que venha, mas que use máscara. Eu hoje passei ali no centro diversas vezes e realmente aqui em Barbosa a maioria já está usando. Então, está aderindo o que o prefeito fala. Então, quanto mais gente, se tiver gente do lado, eu mesmo, por exemplo, hoje passei no centro, tinha uma pessoa que estava sem máscara, eu disse para ela, quem sabe na próxima, que se o senhor vier no centro, traga a máscara junto, porque está defendendo o senhor e os outros também.
Então, era isso, senhora presidente, muito obrigado. Obrigada, vereador Enio. Vereadora Rosália. Boa noite, presidente. Eu tenho vários assuntos, então resolvi usar a tribuna. Eu peço desculpa se a voz não fica tão boa, mas é um bem necessário. A máscara é necessária usar, então vamos fazer da forma que for possível. Eu acredito que nunca o interior ou a agricultura foi tão bem lembrada, não só pela estiagem, mas em função do coronavírus. Se nós pensarmos o que é essencial, nós vamos lembrar do interior. Se nós pensarmos o que vamos comer, nós vamos lembrar do interior. E foi através dessa situação, houve uma reportagem bem importante também de um jornal da cidade nesse final de semana em relação à água, a importância que está acontecendo no interior nesses últimos 3 meses. Praticamente 4 meses, foi em novembro, quando deu a última chuva que mexeu um pouquinho com os poços, com os mananciais, e a estiagem está destruindo o agricultor. É muito difícil para eles em relação à lavoura, às estufas, os animais, e para eles mesmos. O executivo está fazendo o que pode, o governo está transportando água. Está sendo transportado água, já foi para São Rafael, para o 5, para a linha 12, para Santa Clara Baixa, para o Foromeco. Quem tem o contrato é a Secretaria da Agricultura, mas passa pelo setor de Defesa Civil, porque eles fazem um levantamento e é mandado para a Secretaria do Estado. Eles contabilizam tudo o que é feito. Linha Vitória e 7 de Castro tinha um problema de água, a Secretaria resolveu. Entram com o transporte, e uma das coisas que eu quero enfatizar aqui é que quando a água é pega na Corsã, o agricultor tem que pagar a água. Ele não paga o transporte, mas a água ele paga para a Corsã. Nós temos agricultores que estão doando água, quero agradecer em nome do município, que tem vários agricultores que estão doando água para o seu vizinho, e é nesse momento que a gente lembra da solidariedade, como a solidariedade está acontecendo aqui na cidade, de várias pessoas que estão recolhendo mantimentos, alimentos, assim o interior também está se virando. São Luís, Santa Luísa tem um problema sério de água e na linha Sobra. São Luís estava tudo em negociação desde março com um poço de um proprietário, mas infelizmente a vazão do poço não é o suficiente para a comunidade. Mas agora, com o decreto, que foi feito um decreto de emergência em relação à estiagem, a gente consegue burlar algumas, como é que eu poderia colocar? Burocracias. A licitação, a gente pode fazer por dispensa. Então, facilita, nos próximos dias já será perfurado um poço em São Luís e um poço na linha Sobra, para resolver a situação dessas famílias. Tem muito que se fazer nessa parte de água no interior, mas o que eu penso, nós da cidade temos que ajudar. Vamos cuidar das calçadas, não lavar carro, vamos poupar água, vamos reaproveitar a água das máquinas de lavar roupa para as calçadas, para o que os historiadores, os geólogos, os estudantes na área ambiental dizem. Para setembro vai chover para chuva, água para chuva. Então vocês imaginam o que está para vir para o agricultor. Medidas estão sendo tomadas, inclusive retroescavadeira para qualquer poço que até então era orientado pelo meio ambiente, se podia mexer ou não. Hoje em dia, onde tiver uma vertente, se está tentando abrir uma vala
e é prioridade da Secretaria para auxiliar o agricultor para ter água, pelo menos para os animais. Tem comunidades que já estão tentando dizer de não usar mais a água para os animais, que seja só para as pessoas, porque o poço não vai aguentar. Então está bem difícil essa situação. No meio ao coronavírus nós temos a dengue, nós temos o H1N1 e nós temos uma estiagem nunca vista. Então é o momento de nós pensarmos bastante o que está acontecendo e cada um ser solidário da sua maneira. Eu queria falar um pouco em relação ao decreto, que agora, no final do mês, vai ter alterações, porque o governo do estado vai prever algumas mudanças em relação às escolas, enfim. Como vai ter algumas alterações, eu gostaria muito que o prefeito revisse 2, 3 situações que aconteceram no final de semana, e como nós comentamos aqui, é tudo novo, é muito difícil. E é muito difícil para a fiscalização também. Mas o que o vereador Demir colocou antes é importante. Foi aberto para as pessoas voltarem a trabalhar e foi sentido que elas precisavam, que todo comerciante precisa, que todo boteco precisa. Mas aí eu pergunto para vocês, precisa jogar carta numa mesa redonda? Precisa jogar sinuca? Precisa fazer festa de até 30 pessoas e que a fiscalização não pode fazer nada, porque no decreto prevê até 30 pessoas? O decreto prevê necessidade, o que nós estamos fazendo aqui, todos protegidos, e que com certeza amanhã depois nós vamos ter reunião online se continuar desse jeito. Então eu não posso acreditar que em cima de uma situação que o município está tentando resolver de todos, ficam dizendo para pegar o idoso e mandar para casa. Como é que esses velhos não vão para casa e não usam máscara? É mentira. O que mais está se cuidando na nossa cidade é o idoso. Quem não está se cuidando são os jovens, fazendo festa nos botecos, festa nos postos de gasolina. Sábado à tarde eu dei uma volta na cidade, só para ver se era verdade, porque eu realmente, nesse mês, eu praticamente não saía, a não ser para ir trabalhar. E vocês não acreditam, mas é realmente verdade. Uma das coisas que eu peço também para o Executivo, se for possível, de deixar um número de WhatsApp ou um número de telefone para de noite e final de semana, para uma pessoa filtrar de plantão. Não que nós não queremos ser incomodados, pelo contrário, eu sou vereadora 24 horas, mas às vezes nós somos limitados do que fazer. E eu acredito que todos vocês foram procurados e outras pessoas em relação a festas que aconteceram aqui na cidade. Aqui no centro da cidade, festa com 30 pessoas. O que é isso, gente? Festas no interior. Abriram bareiras que a prefeitura fechou, abriram bareiras e foram fazer festa lá dentro. Aonde está a responsabilidade do ser humano? E depois vão querer dizer que a responsabilidade é do poder público, que não tem fiscalização. Como é que tu vai fiscalizar isso? As pessoas têm que estar conscientes e, infelizmente, vai ter que doer na carne, vai ter que doer na pele de algumas pessoas, vai ter que ser alguém da família para sentir que isso não é brincadeira, que está atingindo todo mundo, né? E que se nós não fizermos a nossa parte, eu não sei onde vai parar. Vocês somam cidades vizinhas nossas de 500 e poucos habitantes e tem um pouco mais do dobro do que nós de pessoas contaminadas. Nós temos 30 mil habitantes, já temos 12. Numa semana que foi aberto um pouco, dobrou. Então as pessoas não estão colaborando. Eu vou colocar aqui que o final de semana, o Denir me pediu a parte, eu só vou completar. Final de semana passou o pessoal da paróquia. Deu uma paz de espírito na gente quando eles passaram abençoando as ruas, as casas. E nesse momento eu acho que muitas pessoas refletiram. E o que eu percebo que não está refletindo os jovens. É eles que estão levando para o noninho em casa, que estão levando para a mãe e estão levando para o filho e não estão se conscientizando. E o uso da máscara é uma das coisas que mais o pessoal fala. Não é só para me proteger, é para mim não passar para outra pessoa. Porque se é para mim pegar, provavelmente eu posso pegar até pelos olhos, eu posso pegar de outra forma.
mas se eu estiver usando máscara, eu posso ser assintomática, eu não vou passar para outra pessoa. Então, assim, vai ser difícil em relação à fiscalização, mas o governo vai ter que endurecer, sim. Se tiver que criar uma lei, que tiver que passar por essa casa para punir, eu acredito que ninguém aqui vai se opor de punir, mas nós temos que nos cuidar porque é a vida nossa que está em jogo. O comércio tanto queria que abrisse. Vocês viram alguém na portaria, na porta do comércio, dando álcool gel para a pessoa limpar as mãos, cuidando, ver se estão usando máscara, cuidando quantas pessoas tem lá dentro? Então, assim, é muito fácil pressionar o governo e dizer eu tenho que trabalhar, eu tenho que comer. É verdade? Amanhã, depois, nós vamos ter que fechar tudo, mas tudo mesmo, aí vamos ver como é que vai ser. Quem é que vai comer, quem é que vai trabalhar, nós vamos defender de quem está lá no interior sem água e ninguém nem lembrando de pelo menos poupar na hora que está lavando o carro ali e jogando água fora. Denir me pediu a parte, desculpa pela irritação, mas é que realmente é muito sério. Sim, vereadora Rosália, importante tuas colocações, e eu quero frisar novamente a situação do coronavírus, enaltecer também que o nosso município sempre foi muito solidário, e neste momento da estiagem está sendo mais ainda e precisa ser mais ainda. Talvez depois que passe tudo isso e vai passar, a gente volte um pouco para nós e vamos ver que precisamos sim cada vez mais estender a mão ao próximo para ajudar nas suas necessidades. Quanto às festas, é lamentável o que está acontecendo. Recebi fotos aqui esse final de semana, compartilhado pelo vereador Aleph, de jovens, 16, 17 anos, bebendo, fazendo festa, sem usar máscara, sem se proteger. Então, assim, é lamentável isso, porque tudo que está sendo falado, tudo que está sendo explicado, nós aqui fomos apedrejados há poucos dias porque nós tiramos a máscara para poder falar numa sessão. Só que aí fora não estão fazendo isso, gente. Eu acho que foi dado sim essa liberdade de trabalhar, mas as pessoas têm que ir ao comércio e voltar para casa. Não estão impedidas de ir, mas voltem para casa. Não fiquem na rua, não fiquem se expondo e não fiquem expondo as outras pessoas. Exatamente aquilo que você falou. Eu tenho que me proteger para proteger o próximo, para não levar para minha casa, para não levar para os idosos, que são as pessoas mais vulneráveis. E tem o Panamá, tem um amigo meu que mora lá e todos conhecem, o Jandir Brock. Lá eles podem sair 2 horas e é intercalado homem e mulher nos dias, 2 horas de acordo com o final da sua identidade. Se for pego fora é multado e a multa é muito pesada. Não precisamos chegar a isto aqui. Então cada um tem que se conscientizar e ficar em casa quando não precisa estar na rua. Obrigado. Vereador Fábio. Sim, boa noite, vereadora, colegas vereadores. Compacto com tudo que foi falado aqui hoje à noite, pelo Kirch, pela senhora, colega Denir. É triste realmente a gente... Eu até me coloco no lugar porque eu também era favorável à reabertura do comércio, para as pessoas trabalharem, mas eu falava esse final de semana ali com conhecidos, e foi bem na linha que tu comentou. A pessoa... eu não vi ninguém tomando as medidas necessárias nesses locais. O pior de tudo é verificar que as pessoas ainda se reúnem no centro, ficam tomando chimarrão sem máscara, ficam ali conversando, bebendo sem máscara, sabendo que realmente é essa situação que impediu muitas vezes eles de estarem ali naquele período de quarentena ou isolamento social. Daqui uns dias a gente vai ter que fechar de novo, justamente por essas atitudes. É muito mais fácil a pessoa criar uma consciência e entender que ela tem que comprar alguma roupa, sai de casa, vai até a loja de roupa, compra o que tem que comprar, volta para casa. Não precisa ficar perambulando pelo centro, olhando tudo que é vitrine, olhando tudo que é local.
Então, eu compacto com o que tu comentaste justamente por isso. Não que a gente não queira que as pessoas saiam, justamente tomar as medidas necessárias para que elas não tenham que ficar em casa de novo como ficaram anteriormente. Em 2 ou 3 dias duplicar o número de casos, em algum local a gente está pecando. Também gostaria de comentar, virtude de tudo que o poder público também vem fazendo. Eu fui na farmácia precisando pegar medicamentos e lá estão tomando as medidas cabíveis, mas uma pessoa me comentou que na clínica das especialidades, a princípio, na semana passada, ainda tinha bastante aglomeração de pessoas próximas e conversando. Então, até que o poder público talvez verificasse essa situação. Pode ser que já tenha sido corrigido, mas seria bom que verificassem ali se estão tomando as medidas cabíveis. Obrigado. Obrigada, vereador Fábio. Vereador Baroni. Presidente, mas não tenho condições de falar que a minha máscara está difícil. Só fazer um contraponto. É óbvio que nós temos muitas pessoas irresponsáveis no município, mas eu ouvi a secretária Letícia falando ontem dos 6 casos que foram apontados ontem, que as coletas tinham sido há vários dias, ou não foi necessariamente nos últimos, ou ontem, ou um dia ou 2 depois. Então isso pode explicar que é de mais tempo e não foi só ontem ou ontem que vieram todos esses casos a mais. Eu vi a entrevista dela na rádio. Outra coisa, vereador Rosália, circulei durante a noite de sábado e domingo também em razão do trabalho e vi os restaurantes e bares abertos, mas pouquíssimas pessoas neles, pouquíssimas. Então quer dizer que nesses locais, então a população também tem que se dar o valor que estão cumprindo com os seus deveres, a maioria absoluta. Óbvio que tu encontra ali perto da antiga Câmara de Vereadores alguns 3 ou 4 bebendo cerveja, aqui perto na Elisa Tramontina, perto do parque também, mais uns 3 ou 4, mas a maioria absoluta tem observado. Então, em detrimento de poucos, a gente acha que a população toda não tem se comportado adequadamente. Mas eu acho que a gente está fazendo a parte, temos que cobrar, e parabéns pela iniciativa da vereadora, para que todos façam sua parte. O comércio, onde estive, onde eu passei, eu vi todos eles com álcool gel na porta, pessoas esperando do lado de fora. Aonde eu tenho ido, eu tenho percebido isso. Hoje mesmo, lá na delegacia de polícia, foram várias pessoas lá procurar atendimento, nenhuma estava sem máscara, que procurou atendimento lá. Então há uma conscientização muito grande que devia chegar em todos. Praticamente todos deviam ter essa conscientização, mas infelizmente a gente vê alguns que não estão tão preocupados e põem em risco demais praticamente toda a comunidade com a irresponsabilidade deles. Mas é importante as explanações do vereador. Obrigado. Obrigada, Baroni. Vereador Valmor. Vereadora Rosária, obrigado pela parte. Rosária, a gente ouve bastante nos fins de semana, principalmente tem um carro que passa alertando o pessoal para ficar em casa. A gente poderia, esse mesmo carro que passa, poderia também alertar o comércio. Tem sim alguns locais de comércio que não tem álcool gel, que não está cumprindo totalmente com as normas, que deveria estar cumprindo, ninguém deveria alertar. O comércio tem que saber que tem que fazer isso, mas a maioria dos locais que eu fui tem álcool gel. Eu fiquei na fila esperando, saía um, entrava outro, ou saía 2, entrava 2. Então tem muito pessoal do comércio que está assim, está tomando as devidas providências, e tem alguns locais que ainda não, mas devia ser alertado. Ou baixe um novo decreto, ou passe a alertar eles que eles têm que cumprir com as normas, Rosária. Esse é o problema. A gente escuta a rádio, esses dias eu estava escutando a rádio, até na rádio tinha denúncia, pessoas ligando, falando sobre bares que passava até do horário, se não me engano, ou que não estavam cumprindo as normas. Então, não é todo mundo, mas tem bastante pessoas que estão cumprindo com as normas. Eu acho que temos que alertar, continuar alertando, para que seja seguido as normas. Seria isso, Rosária. Obrigada, vereador Valmor. Vereador Kirsch. Sim, Rosália. Sim, Rosália, eu vou seguir no mesmo sentido do colega Valmor.
A grande maioria tem realmente cuidado muito, vejo pelas lojas, pelos mercados, pelo comércio, serviços em geral, todos na entrada, uma mesinha, um álcool gel, em outros locais também, nos balcões, nas prateleiras espalhados, bastante álcool gel. Vi outro dia no local lencinhos umedecidos para limpar e secar a mão também, que são que matam os germes, enfim, então é bem interessante. Quantas aglomerações em algum lugar realmente ocorre? O meu pai, para quem não sabe, acho que todos sabem, tem um bar também. Lá a gente colocou uma mesinha com álcool gel na entrada. Lá ele costuma fechar cedinho, 7 horas, 7h30. Agora nessa época que é um pouco mais restrito. Mantemos 2, 3 pessoas só dentro para atender pouquíssima gente perto do que tem normalmente. E tenho certeza que outros lugares também atuam nesse sentido. O colega Aleph, que agora também assumiu o bar do Kennedy, deve ter os mesmos cuidados possivelmente. Então é bom que todos cuidem e que todos respeitem para poder justamente evitar ao máximo a propagação do vírus, para assim, quanto antes, nos livrarmos deles. Obrigada, vereador Kirsch. Na verdade, todos nós temos que fazer a nossa parte, e uma das prioridades que a Secretaria da Agricultura está fazendo é protocolo por telefone para o agricultor, nesse momento de pandemia. E é uma das situações que eu estou pedindo já para o secretário, para o prefeito, que eu espero que continue depois, porque é muito importante para o agricultor poder fazer o protocolo por telefone, independente de depois, pós-pandemia. 95% dos casos a gente consegue resolver por telefone. É questão de 5% que é a necessidade de ser pessoalmente. Então é uma situação também que está sendo feita agora e que é bem importante que continue depois. Vereador Matheus. Rosália, eu vou só... Boa noite a todos, eu só vou contribuir com a tua colocação na tribuna. Como que eu trabalho no centro, e você falou do comércio, eu acredito que o comércio está respeitando, está com álcool, está com a mesinha, está solicitando máscara por onde que eu passei, certo? Eu acredito que se a gente se cuidar cada vez mais e ajudar o próximo, com certeza nós vamos passar por isso. E o comércio sim tem que ajudar as pessoas que não têm máscaras. Nem se for deixar na porta de entrada, tá? Porque tem gente que não tem uns 5, 2, 3 reais para comprar uma máscara, certo? E vai lá e precisa algum mantimento ou alguma roupa, necessidades. Eu vejo muitas lojas do comércio que tem a máscara, se o cliente não tem, na porta com álcool gel, e dá uma boa ação que está fazendo o comércio. Então, parabéns ao Comércio Carlos Barbosa. A conscientização está no meio de todo mundo, inclusive nós temos que fiscalizar cada vez mais, e a Prefeitura deixar um número direto, tanto a Prefeitura, tanto a Brigada, tanto a Polícia Civil, tanto os meios, porque sim, nós somos os fiscalizadores para ajudar a combater esse vírus que é o coronavírus, Covid-19. Seria isso. Obrigada, vereador Matheus, pela contribuição. Quanto ao comércio, o que eu quis dizer é a questão de quantidade de pessoas dentro do comércio. Eu entrei pagar uma conta numa loja e eu vi a quantidade de pessoas, e eu estou falando porque eu realmente vi, né? Mas não estou generalizando, porque as pessoas realmente estão se cuidando, precisam trabalhar, mas quero deixar aqui que é bem importante um número de telefone de plantão, que uma pessoa fique de plantão, que seja divulgado para de noite, final de semana, para cuidar essas pessoas que não estão respeitando. Vereador Miguel. Sim, colega Rosária, obrigado pela parte. Sobre o negócio de poço artesiano, isso aí eu vou falar nos meus 3 minutos depois, mas sobre todas as suas colocações, eu coloco também, Baroni, que nem o senhor colocou, os outros colegas, Matheus também colocou. As lojas que eu fui, eles estão respeitando tudo a lei que o prefeito. Vocês podem ir lá na Ponte Seca, botaram até uma torda lá fora para atender o pessoal lá fora. Vai no Hélio Zaro, eu vou citar até o nome das lojas, você vai ver, é a fita. É isso ali eles têm que fazer. Vai na farmácia, foi pegar meu medicamento que tem o contínuo,
tantos metros, tem 3 pessoas lá dentro, não pode entrar. Saiu, entra o outro. Assim que funciona. É toda loja, lá na Tubular, vocês podem ir amanhã na Tubular. Vocês vão lá ver. É fila lá fora. Tem 3 lá dentro, 2, tem que aguardar. Assim que está funcionando. Por isso também eu quero, pelas lojas, o conhecimento que eu tenho, de repente umas não estão respeitando o que elas têm que respeitar as normas, o decreto do prefeito. Eu digo, eu também tenho que dar os parabéns pelos lojistas de Carlos Barbosa, porque aqui onde eu passei, eles estão respeitando. Vai lá na Santa Clara, lá eu e a mulher fomos fazer compra, a guria lá na porta com gel já. Então, isso que está funcionando muito bem em Carlos Barbosa, né? Agora, se tem muitos que não respeitam, é complicado, né, colega Rosária? Então, eu só te deixo muito obrigado pela parte, e eu acho que o povo em si, todos eles têm que botar na cabeça, que não é brincadeira, é um troço sério. Obrigado pela parte. Obrigado pela colaboração de todos, e como coloquei aqui, quem não está fazendo a sua parte, eu acho que o respeito com o ser humano, o respeito comigo e eu respeitar o outro é fazer a minha parte. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Vereador Baroni. Presidente, tentar falar então com a máscara, mas não é fácil. Todo mundo sabe, e eu já tinha, desde o início do ano, eu tinha me programado para fazer essa tribuna. Todo mundo sabe que em 2018, antes das eleições, eu era um que batia muito, sendo que nós tínhamos que cessar a época do PT, a época da roubalheira, que tinha que ser dado um basta. E votei nesse governo que está aí, mas a partir do ano passado algumas coisas começaram a me intrigar. Eu quero fazer, então, essa constatação que eu fiz agora há pouco. Tivemos vários avanços no decorrer do primeiro ano, reforma da Previdência, a economia estabilizou, geração de empregos, o índice de criminalidade, 10 mil mortes foram poupadas no ano passado, 20% do número de homicídios foram diminuídos, um sério de avanços. Mas o momento em que se começou a levantar suspeitas sobre os filhos do presidente, começaram fatos estranhos. E eu nominei aqui para que o pessoal faça uma noção diferente. Não precisa tirar esse para bandido, aquele para herói, esse é aquele. A partir do ano passado, o COAF saiu do Ministério da Justiça. Por quê? Porque o COAF deu os primeiros relatórios do filho do Bolsonaro envolvido na rachadinha, o senador Flávio. Aí saiu, misteriosamente saiu do COAF, foi para o Ministério da Economia, se não me engano, enfim. O presidente Bolsonaro e todos nós defendimos que a partir da condenação de segunda instância, o preso, o bandido devia ser preso. Era bandeira desse governo. Misteriosamente, depois que começaram a investigar os filhos do presidente, esse tema saiu do ar. Foi rejeitado e o presidente nunca mais falou uma palavra e se tornou contra a condenação à segunda instância. A lei de abuso de autoridades foi outro projeto que teve pontos gravíssimos no entendimento de quem combate o crime. É uma lei que veio para proteger bandido. Obviamente que tem alguns pontos positivos nessa lei, mas notoriamente ela vem para proteger bandido. Alguns pontos foram pedidos para serem vetados pelo presidente e estranhamente não foram, como foi a questão do juiz de garantias. Para quem não sabe o que é juiz de garantias, tem que pesquisar um pouco para ver o quão malífico é também no serviço da polícia. Bandido achou uma maravilha e o presidente Bolsonaro não vetou o juiz de garantias. Pelo juiz de garantias, que vai entrar em vigor, acho que na metade do ano,
Se nós começarmos uma investigação aqui pedindo um mandado de busca, uma quebra de sigilo telefônico para o juiz de Barbosa, vai ter que vir um juiz de Porto Alegre, de Bento, de qualquer outro lugar para julgar depois esse inquérito que for mandado para o fórum. É assim esse juiz de garantia. É uma aberração. É uma aberração. A OAB adorou. A OAB e político corrupto. Adoraram. Só, ninguém mais. E passou em branco porque estavam investigando os filhos do presidente. Então, mudou de uma forma no momento que começaram a investigar os filhos do presidente. Agora tem questão do gabinete do ódio, fake news, e não tem nada que chegue no presidente. O presidente, a princípio, é uma pessoa idônea, correta, mas que tudo leva a crer, estava tentando interferir para saber o que estava acontecendo com os filhos dele. Imagina que maravilha se fosse isso. Se eu pudesse saber quem vai me investigar, o que vai acontecer comigo. É um espetáculo. Então, nesse sentido, não podemos concordar com isso. Um governo que vinha muito bem, volta a falar. Parece agora que vão nomear um padrinho do filho de um dos presidentes para chefe da Polícia Federal. Maravilha. E o juiz e o ministro da Justiça, o cotado, é outro ex-chefe do gabinete de um dos filhos. Então vai ficar uma maravilha. Para quem gosta de combater corrupção, é horrível. Mas para quem quer se proteger, é ótimo. Eu gostaria de ter, sei lá, alguém que me desse informação sempre quando vai acontecer alguma coisa contra mim. Não, na verdade não gostaria, porque a pessoa que preza pelo correto não pode pensar dessa maneira de querer, Aleph, que investiguem os outros, que atinjam os outros, mas não cheguem nos meus. Não podemos admitir isso. E se é isso que tudo leva a crer que está acontecendo, é triste, tomara que se resolva da melhor maneira possível, mas não podemos aceitar interferência em nenhum trabalho policial. Já pensou se o prefeito quisesse saber o que a gente está investigando aqui na Polícia Civil? Quem nós estamos investigando? Não tem coerência, não tem lógica, são separados. A Polícia Federal é uma ferramenta do Estado, não de quem do político que está lá. Mas, enfim, essa é a minha participação sobre essa questão do governo atual. Outro tema, presidente, que eu quero falar aqui é sobre as cadeiras. Cadeiras desse plenário. Eu acho uma crueldade o que algumas pessoas têm se feito, uns falsos moralistas que sem falar, imagina 15 mil cercassem cadeira, presidente. E essas cadeiras começou no meu mandato do ano passado, eu como presidente pedi para a Josiane e para o William fazer a cotação para nós comprarmos, porque foi reformado o plenário e as cadeiras estavam em péssimas condições. E aí fazer esse escândalo, e alguns que vão para a rede social fazem essa estardalhaço, porque é muito fácil bater no vereador. É fácil demais. Eu queria que esses moralistas, Denir, fossem bater no STF. E eu vou dar uma dica aqui, Max, se puder divulgar. Procurem aí, vocês moralistas, regalias dos ministros do STF. Aí vocês vão achar um campo minado de coisas para vocês moralizar. Porque vocês sabiam que o ministro do STF tem 222 funcionários cada um? O ministro do STF ganha quase 40 mil reais, e eles ganham 11 mil reais de auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio funeral, auxílio natalidade. Então eles têm um monte de coisa. Por que só no Poder Legislativo de Carlos Barbosa que cai essa carga? É impressionante. Quando foi protocolado o projeto dos aumentos, que todos os anos são protocolados em março, houve outra reação absurda dos nossos falsos moralistas. Tem tanta coisa errada nesse país, tem tanta coisa, tanta gente mal intencionada que estão nos órgãos públicos, e aqui eu vejo fazer essa crueldade com a presidente, com a mesa diretora e com todos os vereadores aqui.
E os vereadores aqui, eu vou me tirar fora, que a maioria de vocês trabalham muito, indo para visitar bairros, enfim, é coisa que eu não faço. Eu admito que eu não faço. Eu recebo informações, dicas, eu vou tentar ver e tal, estudo os projetos, mas não tem esse papel que vocês fazem demais. E aí os moralistas, porque o vereador ganha R$3.000 para se reunir uma vez por semana. E a responsabilidade dos senhores vereadores. Tudo que passa no Poder Executivo passa pelo Poder Legislativo. Então, mais uma vez, senhores moralizadores do Facebook, procurem regalias ou benefícios dos ministros do STF. É um prato cheio para vocês botar lá, postar tudo que quiser. Mas por causa das cadeiras, não. Ou se fosse por causa das cadeiras, tinha que ser para mim. E hoje a presidente me falou que ela tinha suspendido essa licitação há mais de 40 dias, 30, 40 dias. Veja o absurdo. Antes de começar praticamente a pandemia, já tinha cancelado. Poder Legislativo, Denir, gasta 1,5 mais ou menos dos 7% que tem direito. Todos os vereadores são empenhados na maior austeridade possível. Ninguém desperdiça dinheiro público. Não temos assessores, não temos motorista, não tem nada. É só o salário do vereador que se dedica aqui sim uma vez por semana. Mas tem as comissões, tem as visitas que todos os vereadores fazem, constatar os problemas em toda a cidade. Vão buscar emendas. Enfim, é uma crueldade desnecessária isso. Então, por favor, moralizadores da internet, virem os seus canhões um pouco para o STF. O Poder Judiciário, se vocês olharem no Poder Judiciário, tem muita coisa errada também. Por que só o Poder Legislativo? Então vamos botar a mão na consciência. Eu já vou dar parte, se eu quero terminar, daí falando da indicação que eu já falei, também é o meu terceiro assunto, vereador Rosália. E a comissão que nós fizemos parte, nós estamos analisando, já conversamos com o Sindispub também, uma proposta alternativa está andando, a comissão deu andamento nesse assunto, porque esses projetos vão ter que vir para a pauta, eles estão suspensos os prazos agora, porque fizemos um pedido de informação para saber o real impacto na redução orçamentária do município em razão dessa crise. Então, assim que retornar o pedido de informações, a comissão seguramente vai se reunir, vai tomar as decisões e apresentar o relatório, e também, se for o caso, de apresentar emendas com relação à reposição anual dos servidores públicos, que todos os anos tem essa reposição. Tem anos que dá negativa e não se tem nada, tem anos que dá 1, tem anos que dá 2, esse ano que foi atípico que deu 6%, e 6 e pouquinho. Então, vereadora Rosália, por favor, depois eu concluo. Obrigado, vereador Baroni, pela parte. E, mais uma vez, você traz assuntos bem importantes. Gosto da maneira que tu tens de trabalhar, e não é por nada que você já se reelegeu, por ser sensato, por enxergar, de notar as coisas e não ter medo de falar. Porque a gente não pode abrir a boca quando se fala em governo estadual ou governo federal. Se mencionar, é uma loucura. Eu penso que no momento mais difícil que o país está passando, eu falei na tribuna antes, nós estamos com estiagem, H1N1, dengue e o coronavírus. O pior momento que a gente está passando, em vez dos governantes estarem dentro dos gabinetes, pensando numa solução, pensando em buscar estratégias para nós passarmos por isso da melhor maneira, eles estão brigando para esconder crime, eles estão brigando para egos, para interesses. É muito triste. É muito triste para a população, é muito triste para Carlos Barbosa, que 80% defendeu e continua defendendo, então é muito triste a gente ouvir isso. Mas faz parte, né, isso também,
e vamos esperar que Deus ilumine. É a única coisa que a gente pode pensar, é que Deus ilumine a cabeça desses governantes, porque nós dependemos deles, infelizmente. A gente depende das decisões deles. E não é o momento para estar brigando por ego. E isso, uma das coisas que eu quero colocar também, que eu não gosto de mencionar aqui, porque eu sou funcionária pública, então dá a impressão que eu estou puxando brasa para o meu pé. Agora, fazer o que fizeram com o dissídio de 600 funcionários públicos, isso quase 300 professores, chegou a ser desumano, porque o dissídio é um direito, já gastaram isso, porque é desde fevereiro do ano passado até março desse ano, era simplesmente uma reposição que teve ano que não deu nada, ninguém mencionou que não deu nada. Obrigada, vereador Baroni, parabéns pelo tema. Obrigado, vereadora. Presidente pediu a parte também. Sim, colega vereador. Então, deixando o esclarecimento aqui da mesa diretora, da Câmara de Vereadores, então já enganjado na tua explanação, que foi realmente de muita estranheza, né, ter sido noticiada essa licitação há quase um mês depois de ter ocorrido, e justamente quando a mesma já teria sido suspensa há 40 dias atrás. Então, não temos como pensar ao contrário do que essas pessoas, enfim, querem colocar a população contra a Câmara de Vereadores, contra o trabalho da Câmara de Vereadores. Então, na última sexta-feira, no dia 24, a mesa diretora, então, tentou esclarecer, através de um ofício, se colocou à disposição para esclarecimentos, mas, novamente, como nem na primeira reportagem, nem nesta, entrou em contato com a Câmara de Vereadores em momento nenhum, e dando a entender, então, nesse último sábado, que a Câmara desistiu da compra por causa da publicação, quando esta já está suspensa há 40 dias atrás. Então, temos todos os dados aqui, temos todas as provas, quem quiser, quem tiver interesse de estar entrando em contato com a Câmara de Vereadores, para realmente mostrar que o nosso trabalho aqui é importante para a comunidade, como você mesmo disse, todo mundo comentou, estamos num momento tão difícil, e esse tipo de picuinha, esse tipo de assunto, é muito difícil para nós aqui estar lendo comentários maldosos na internet, Então, falo por mim, falo pela mesa e falo por toda a Câmara de Vereadores. Obrigada, vereador. Obrigado, presidente. Vereador Denir, por favor. Obrigado, vereador Baroni, pela parte. Eu quero comentar da indicação da bancada do MDB e dizer que essa indicação ela só é para os agentes políticos. Fica bem claro que é vereadores, prefeito, vice e secretários. Tá? E pedimos, o projeto vai vir aqui com esse reajuste, pedimos aos colegas que votem contra o reajuste e se mantenham os salários como estão hoje. E estamos pedindo para a mesa diretora encaminhar um projeto congelando os salários para os próximos 4 anos. É uma sugestão nossa, nós reunimos e decidimos provocar isso, porque é inconcebível o que acontece na nossa comunidade, e não só na nossa comunidade, parece que é incrível, é muito fácil bater no vereador. Eu, outro dia, numa rede social, eu não me aguentei e tive que responder. E eu pedi para eles, não me responderam até hoje, se eles rejeitaram o dissídio deles. Se nas empresas que eles trabalham tiveram o dissídio, eles disseram para o patrão, não quero o dissídio, deixe para as entidades. Ou se eles são empresários, eles não passaram o dissídio para os seus funcionários. E o dissídio é lei. É simplesmente o repasse da perda que tu teve num ano para o outro ano. Mas nós sugerimos, e tenho certeza absoluta que a maioria ou todos os vereadores são favoráveis a essa sugestão, e nós mais uma vez vamos segurar os salários e para a próxima legislatura também que seja congelado. Mas bater na Câmara de Vereadores não é de hoje, é de muitos anos. Moralista de plantão, como falou o vereador Luciano, eles batem na Câmara de Vereadores, só que não olham o que talvez os filhos, os familiares, alguém fazem ali fora, muito pior do que eles estão achando que é feito aqui nessa casa. Eu falo dos que batem em qualquer situação, vereador Luciano, não simplesmente nessa situação do dissídio, ou agora na compra das cadeiras.
onde que há poucos dias foi devolvido 150 mil para investir agora na saúde, para a defesa do Covid, para atacar o Covid. Então é lamentável isso. Obrigado, vereador. Obrigado, Denir. Então eu concluo dizendo que, diferentemente do que já foi propagado outra vez, eu não tenho problema com crítica. Quem vai me criticar pelo que eu falei do governo federal, pode me criticar, mas antes pesquise sobre o COAF, a saída do Ministério da Justiça, a condenação em segunda instância, pesquisem sobre isso, é importante, a lei do abuso da autoridade e o juiz de garantias. Pesquisem e depois podem me criticar. Com relação à nossa função, Denir, presidente, todos sabem que o vereador tem muita responsabilidade. Quantos avanços para todo o município passaram por esta casa? Então, a gente tem com certeza nosso valor e ninguém aqui se beneficia ou se quer botar a mão de forma ilegal no dinheiro público. Nós fazemos a nossa parte, sim, presidente, e moralizadores de plantão também. Pesquisem benefícios, ministros, STF. Prato cheio. Obrigado. Obrigada, vereador. Então, temos a ordem do dia. Senhora presidente, me permite uma comunicação de líder. Chegou nessa casa hoje, foi protocolado na última sexta-feira, na última quinta, digo, 2 projetos de lei, o 36 e o 37. O 36 abrindo um crédito especial em verbas federais para investir no ataque ao coronavírus em nosso município. Então, precisa passar por esta casa, só que nós precisamos que isto se faça imediatamente para poder investir logo esse dinheiro que já está nos cofres do município, mas precisa da autorização do plenário para que ele possa aplicar em defesa ou no combate ao coronavírus. Então, são emendas de ordem federal, para o nosso município e que precisamos a aprovação, esse projeto 36, então eu pediria à senhora presidente que colocasse na votação do plenário para poder incluir na pauta, se assim o plenário entender. E tem o projeto 37, a contratação emergencial do médico pediatra, onde nós tivemos 20 horas semanal, essa contratação por 6 meses, podendo ser renovado, se não tiver a banca, porque hoje não temos ninguém para chamar na banca. O médico pediatra se exonerou e a demanda é grande e precisamos do pediatra para poder atender. Agora estamos se aproximando mais do inverno, com certeza vai ser de grande valia os serviços desse profissional. Então também peço à senhora presidente que coloque apreciação do plenário a possibilidade de colocar em pauta este projeto. Então seria o projeto 36, no crédito especial, combate ao coronavírus, e o 37, na contratação do médico pediatra por 6 meses aí, de forma emergencial. Muito obrigado, presidente. Então, como votam os vereadores para colocar em pauta, então, o projeto de lei número 36 e o projeto de lei número 37? Vereador Matheus? Vereador Baroni? Hirsch? Eu quero justificar. Por óbvio que não vamos ir contra a votação da abertura de crédito para gastar no combate ao coronavírus e nem na contratação de um médico pediatra que precisa muito sempre. Porém, todavia, novamente, chegou um projeto na casa semana passada que não foi analisado, não foi lido, não foi olhado ainda, e querem colocar na pauta, como aconteceu esses dias. Então, vamos aprovar sim, porque são bem mais simples que o outro, porém, deveriam no mínimo comunicar a gente que ia ser votado hoje. Vereador Valmor? Rosália? Enio? Sim. Vereador Denir? Posso justificar? Obrigado, presidente. Vai acontecer talvez mais um para a semana que vem.
nesse momento aqui que estamos tendo uma crise violenta no mundo e no nosso município, precisamos de impacto orçamentário para a contratação desse profissional. A Prefeitura estava parada durante 20 dias, retornou na semana passada, na outra, com os serviços, e aí que conseguiu fazer impacto e trazer os projetos para essa casa. Essa contratação era de março, mas aí entrou bem um problema do coronavírus. Dia 23 de março, a Prefeitura parou de trabalhar por 2 semanas e voltou de modo... A vereadora Rosália pode até me ajudar, se for o caso, a própria vereadora presidente, voltou não com 100% na ativa. E você sabe, para a contratação de profissional precisa de impacto orçamentário. O impacto ficou pronto na semana passada, de acordo com a receita que o município está tendo. E sabemos que caiu um monte já e vai cair muito mais nesse segundo semestre. Então, se faz necessário. O Executivo pede desculpa por este atropelo, mas é muito necessário para atender a cidade de Carlos Barbosa e os munícipes. Obrigado, presidente, sou favorável. Vereador Miguel? Sim. Souza? Aleph? Então, incluídos na pauta, na ordem do dia, o projeto de lei número 36 e o número 37, por unanimidade dos colegas vereadores. Projeto de lei número 36 de 2020. Autoriza a abertura de crédito especial na Lei Orçamentária Anual de 2020, Lei Municipal número 3.732, de 10 de dezembro de 2019. Parecer jurídico. Referido projeto de lei visa autorizar a abertura de crédito especial na Lei Orçamentária Anual no valor de R$ 127 mil, cuja cobertura se dará parte por redução. A abertura de créditos encontra previsão na Lei Federal número 4.320, de 64, Constituição Federal e Legislação Municipal. Portanto, plenamente viável a abertura de crédito proposta. Paula Zanetti Bonassina, assessora jurídica. É isto, presidente. Projeto de lei número 36 está em discussão. Alguém se inscreve? Está em votação. Desculpa, vereador Denir. Vereador Miguel. Mais alguém? Não? Então. Sim, presidente. Só para, um minuto aí, talvez não conseguir me expressar. Quero dizer que esse projeto do médico pediatra é um projeto que viria para esta casa no final de março, porque ele se exonerou no final de fevereiro. Oi? Desculpa, 36, contratação. Eu falei 37? Sim, 37. 37 é a contratação, 36. Tá, desculpa. Obrigado, vereadora Rosália. Então, o projeto 37, que é a contratação emergencial, era para vir até o final de março. Final de março. Em função de que a exoneração foi no final de fevereiro, aí precisa um impacto orçamentário. Como falei, 23 de março, paralisou o município e o impacto orçamentário só saiu nesta última semana. E nós estamos aqui há praticamente 1 mês e meio sem o atendimento do pediatra no nosso município. Quase 2 meses, está fechando aí já 2 meses sem o atendimento deste pediatra. A gente entende que em outros tempos, talvez nós poderíamos sim reclamar nesta ordem, mas neste momento não. Com o que está acontecendo no mundo, e Carlos Barbosa não é uma ilha, estamos também inseridos no mundo, a situação é a mesma, o acontecimento é o mesmo. Ou talvez pior, como falou a vereadora Rosália, tem municípios com 500 mil habitantes que talvez estão com o dobro de casos do que o nosso, que estamos com 12 casos confirmados já. E nós não podemos deixar as nossas crianças sem atendimento. Então, por isso, em nome do Executivo, o Executivo até pede desculpa por esse atropelo, e como eu falei, pode ser que essa semana chegue mais projeto na área da saúde ou da área da segurança atropelado nesta casa em função disto, porque o trabalho no Executivo está sendo dia após dia. A cada dia que se inicia não se sabe o que vai acontecer naquele dia, ou a cada dia que termina não se sabe o que vai acontecer na noite para o dia seguinte.
E se alguém souber, por favor, venha nos dizer. Que aí, quem sabe, se toma um outro caminho para poder resolver os problemas do nosso município, principalmente nesta área da saúde, que está tão frágil neste momento. Então, mais uma vez, o Executivo pede desculpa pelo atropelo, mas é muito necessário que se aprove esse projeto de ordem emergencial e que nós possamos atender a nossa comunidade da melhor maneira possível para poder, sim, dar o serviço de qualidade que sempre teve. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Denir. Então, o senhor discutiu o projeto 37. Estava o 36 na pauta, mas daí o senhor já fez a discussão do 37. Mais alguém quer discutir? Então, está em votação o projeto 36, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 37 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente, sob regime emergencial e de excepcional interesse público, um médico pediatra. Parecer jurídico. A contratação encontra previsão constitucional, observam-se respeitados os parâmetros do artigo 169, parágrafo 1º, inciso 1º, da Magna Carta e da Lei Complementar 101 de 2000, conforme se verifica da declaração do ordenador de despesa que acompanha a proposta, indicando que não haverá aumento da despesa com pessoal. Paula Zanetti Bonassina, assessora jurídica. É isso, presidente. Projeto de lei número 37 está em discussão. Vereadora Rosália. Por favor, vereadora. Está meio ruim nossos microfones hoje à noite. Obrigada, presidente. Eu tentei mencionar para o vereador Denir, mas não tem problema. Ele questionou um projeto e é outro, mas é esse projeto de agora. Na realidade, esse pediatra pediu demissão, então nós não estamos aumentando a despesa. Só estamos substituindo uma pessoa para atender que se faz necessário. E quanto à abertura de crédito, que é importante para nós darmos continuidade nos projetos para a saúde do nosso município. Essa do pediatra é só uma substituição que o pediatra saiu. Sou favorável, presidente. Projeto de lei número 37 está em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Denir. Obrigado, quero agradecer a todos os vereadores que entenderam, em nome do Executivo e em nome da comunidade de Carlos Barbosa, em ter aprovado esses dois projetos aí, que vai ser de extrema importância para a área da saúde. Muito obrigado. Explanações pessoais, então. Alguém me ajuda aí por onde que começa? Tá. Vereador Kirsch. Sim, para o vídeo. Vereador Valmor. Vereadora Rosália. Vereador Enio. Vereador Denir. Vereador Miguel. Vereador Douzan. Vereador Aleph. Vereador Kirsch. Sim, presidente, obrigado novamente, boa noite a todos. Primeiro eu quero começar falando da lavagem das ruas que tem sido feita aqui em Barbosa, foi feita em Arco Verde também, e é muito bom que se faça, é muito positivo, porém eu vi alguns casos que estão lavando tão somente o meio da rua, e ali muito pouco vírus estará. Mas a lavagem é muito boa, porém, ontem de manhã, se não me engano, o caminhão já teve um roteiro um pouco diferente. Passou lavando a rua e também pulverizando para os lados, que é muito mais correto e mata muito mais o vírus. Que o vírus deve estar muito mais presente nas calçadas do que no leito da rua, no meio onde passa o caminhão. Outro dia estava num trabalho no bairro Triângulo, aí veio lá o cara da fiscalização, trancando a rua e tal, e lavaram 2 metros, 3 no meio da rua. Então, ali não estava nenhum vírus, então é complicado. O que tem que lavar é as calçadas, as escadarias, o acesso ao hospital,
ao acesso ao posto de saúde, a entrada dos bancos, dos locais de grande circulação, porque ali sim tem muito mais chance de ter vírus do que no meio da rua. Eu quero também agradecer toda a equipe da Bravos, acho que a Tramontina está participando também da lavagem, está ajudando no pagamento, se não me engano, ou dando apoio. Então, temos aqui que externar a todos pela ajuda na lavagem e que continua sendo feita de forma correta. Eu vou mostrar um vídeo para vocês também hoje, mas é de um outro assunto. Em 2017, o proprietário desse terreno aí que está aparecendo no vídeo agora, ele pediu para a prefeitura a canalização do esgoto que desemboca no terreno dele, na 25 de setembro. É bem na curva do Padovani. E desde 2017 até agora a prefeitura deu uma solução para ele da canalização desse esgoto. Esse esgoto vem da rua Jacob Nicolau Eli e deveria estar canalizado para a rua Catarina Mantovani. Porém, ele desemboca em céu aberto, justamente nesse terreno aí. Vejam os senhores aí como que é o esgoto misturado com a água da chuva quando chove bastante. Esse material todo é largado no terreno dele, que logo após é largado na rua 25 de setembro. Então, teria que desviar ali em cima o esgoto para a rua Catarina Mantovani, que é onde deve ter o esgoto mais próximo ligado, e depois disso uma canalização de acordo como deve ser feita. Ele mandou também 2 fotos de um dia que não tem chuva, que é só um córregozinho, e isso aí é esgoto. E aquela chuvarada tem que ir lá limpar o bueiro dele, do terreno dele, porque se ele não limpar, acaba amontando muita sujeira que vem com a água, e acaba não tendo mais vazão e acumula tudo ali. É ruim para roedores, ruim porque cria mosquito. Então, precisamos sim, senhoras e senhores, que a prefeitura dê uma resposta aos 3 protocolos que ele fez até hoje e que não foi feita a obra ali. Pedi por WhatsApp, para um membro da prefeitura esses dias também, se tinha posição quanto a isso, não me responderam, por isso optei para trazer aqui na Câmara de Vereadores para todos conhecerem e tornar público o problema. Obrigada, vereador. Vereador Valmor. Sim, senhora presidente. Eu vou falar um pouquinho sobre a rótula. Agradecer aquela rotatória que fizeram ali próximo ao Sacolão da Fruta, que ficou um bom trabalho, e aproveitar para pedir, quem sabe, eu venho batendo bastante nas proximidades do Mercado Andreaça. Ali é outro local, Rua Farroupilha com a Rua Alberto Pasqualini, é um local, um supermercado grande, onde muitos carros passam, trafegam, e também temos bastante a população nesse local. Então ali também precisaria ser feita alguma coisa, quem sabe uma rotatória. Nós temos tantos locais aqui que teria que ser ajeitado. Eu sei que devagar não é tudo de uma vez que o executivo vai poder fazer. Mas já estou pedindo, próximo ao supermercado Andreaça, é outro local onde a gente precisaria também, ou um quebra-mola ou uma rotatória. Acho que a rotatória ficaria bem melhor. Eu queria falar ali, quando foi falado sobre a votação hoje que nós tivemos, que é do 37, a contratação de um pediatra, de um médico, né? Quando o Kirsch falou sobre projetos que muitas vezes são atropelados. Não, o Kirsch não estava se referindo a esse projeto que a gente tenho certeza que todos nós votaríamos, porque é algo que é necessário, principalmente nessa época aqui do coronavírus. Mas o que o Kirsch se referiu, que muitas vezes entrou projetos e foi meio no atropelo. Seria isso, senhora presidente. Obrigada, vereador. Vereadora Rosália. Sim, senhora presidente, eu quero agradecer ao Executivo pela rotatória da Getúlio Vargas. Muito foi falado nessa casa, muito foi solicitado, muitos protocolos, baixo assinado, e eu espero que resolva a situação daquela rua. A gente vê que nem todas as esferas estão brigando, tem esferas que estão trabalhando. O governo estadual está trabalhando, o governo municipal, e não posso deixar de falar das escadarias do hospital. Se alguém de vocês passou aí, dá uma olhada para ver o que está ficando as escadarias do hospital. E sem esquecer que vai ser levantadas etenias, pintando cada estrofe de escada com uma etenia. Eu brigo muito, solicitei muito a Casa das Etenias,
Muito foi mencionado das etnias do nosso município, porque é a nossa história, são os nossos povos, e eles vão ser louvados, vão ser gratificados através da escadaria do hospital. Então é muito lindo isso, num momento tão difícil que nós estamos passando. O governo está trabalhando em todas as esferas, auxiliando na agricultura, auxiliando nas obras e fazendo ainda a cultura nesse momento tão difícil. Por isso que solicitei um número de plantão para o pessoal de noite e final de semana para continuar a cuidar em relação ao coronavírus. Eu quero parabenizar a CI pela iniciativa de passar nas ruas da cidade, orientando, alertando em relação. E quando mencionei em comércio, é comércio paralelo, é comércio que tem bar no lado, é comércio que ninguém segura, porque em relação ao comércio na cidade, eu acredito que está todo mundo se sentindo seguro, porque se você entrar na Santa Clara, no Baldaço, nos supermercados, você pega o carinho e ele chega a estar molhado de álcool que é passado, todos os cuidados com todos os funcionários. Então, assim, quanto ao comércio nesse sentido, nós temos que valorizar, agradecer e agradecer o cuidado que eles estão tendo com todos os barbosenses e com eles mesmos. Agora, alguns bares, algumas casas noturnas, algumas festas que vêm acontecendo e algumas pessoas que estão aglomerando na rua, isso nós temos que ter um número de plantão para impedir que isso continue acontecendo. Se nós não fizermos nada, já estamos com 12. Quando a semana que vem nós estamos com 20 e assim por diante. E quando estiverem dentro da nossa casa, nós vamos mudar o pensamento. Então, é um respeito que eu tenho com outra pessoa e eu gostaria que tivessem comigo. Obrigada, presidente. Cada vereadora, vereador Denir. Sim, presidente. Semana passada eu vi uma entrevista do Fabrício Facchini, que é da Bravos, e ele está colocando a mão de obra toda para fazer essa sanitização na nossa cidade. O caminhão também não tem custo, o município está arcando com o combustível e com o produto. A empresa Tramontina está cedendo a água, então não está saindo da Corsã, não está saindo de outros reservatórios, o reservatório da empresa Tramontina Cutelaria está cedendo toda a água necessária. E eles têm um cronograma de trabalho. Então, quando o cronograma é no centro da cidade, eles passam pelas calçadas, eles fazem o calçadão, eles fazem toda a sanitização. E quando o cronograma vai para o bairro, eles não deixam de passar no centro, na rua, simplesmente só na rua, para que os carros andem e as pessoas cruzando a rua vão levar para suas casas também, para também ter um controle maior. Só que cada vez que eles fazem isso, eles não têm a água suficiente no dia para poder fazer tudo de novo no centro. Então eles têm um cronograma de trabalho, de tanto em tantos dias eles fazem toda essa parte central. Só para esclarecer, mas é bom ficar atento e realmente eu acho que é um trabalho interessante. Até o pessoal me questionou, Carlos Barbosa está jogando dinheiro fora porque não tem nenhum caso aí, ou tem 1 ou 2 casos só e está fazendo isso. Está se preocupando com tudo, todos os possíveis pontos que possa atacar essa pandemia. Então, não está medindo esforços para fazer, buscou parceria novamente para poder atender esta necessidade. E quanto novamente a situação que foi colocada aqui de festas, bares, levantada pela tribuna também da vereadora Rosália, é importante que cada um se conscientize que é um momento de dificuldade, todos nós teremos perda, dificilmente alguém vai sair daqui com alguma vantagem depois que passar essa crise aí toda, depois que passar essa pandemia. Então que todo mundo vá sim, mas vá uma pessoa para o mercado, não precise toda a família, com criança. Sempre talvez, se não tiver com quem deixar, a gente vai até entender, mas a gente às vezes vai até o mercado, buscar alguma coisa e ver lá várias crianças no mercado, sendo expostas, e as crianças pode ser
que elas não sintam nada, mas leve para casa para os seus avós, leve para algum familiar que tenha já alguma deficiência em saúde, e com isso pode prejudicar, e quem sabe podemos ter aqui vítimas, que nós não queremos. Queremos evitar todas. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Vereador Miguel. Sim, em primeiro lugar, eu quero reforçar a minha indicação, que tanto, né, o pessoal falaram na tribuna também, a minha indicação, eu coloquei, o cara me mandou mensagem, e eu disse para ele que não é só frente lá, tem um posto de gasolina, vai ter a creche, escola, em vários lugares lá em Arco Verde, mas eu botei específico lá, tá? E vocês olham, colegas vereadores, aqui na frente da Câmara, eu não tenho. A segunda-feira até eu vou mostrar para vocês como é que está. Aqui na frente da Câmara. Eu estou pedindo para o prefeito, o síndico, fizemos reunião já com o prefeito e tudo, para eles botar mais contêiner ali, porque não tem mais como. Eles botam no chão, não tem espaço. Então isso é um trabalho da administração. Eles vão licitar, eles vão colocar vários contêineres nos Arco Verde e nos bairros também. E sobre a perfuração do poço artesiano em Coblenz, eu vou dizer assim para vocês. E lá é um troço sério. A comunidade de Coblenz. Arco Verde ainda teve sorte que encontraram água. Vários poços, um deu água potável, outro não deu excesso de ferro, não deu para... Mas agora Arco Verde está um pouquinho mais tranquilo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, Coblenz, o que acontece? Já furaram 4 ou 5 poços secos, de 250 metros de profundidade. Não encontrou água lá. Furaram um, estava contente que estava o Gabriel Canal, que eles foram 250 metros de profundidade. O Gabriel até, inclusive, era vereador naquela época, eu conversei com ele. Estava 2, 3 mil litros de água. Ali ligaram esse poço, poucos dias você foi ter mais água. Então por isso que eu estou pedindo ao prefeito que tome providência, porque Coblenz, Santa Luísa, Linha Vitória, Linha Vitória está com problema sério também, Rosário. Já me ligaram, eles vão fazer uma outra sociedade por uma outra perfuração de um outro poço. E a sobra também está com um problema sério, a produção do leite, eles têm que lavar o confinamento, as açudes estão tudo seca. Então eles têm um poço lá que é aos 18, 20 anos que foi perfurado, eles vão fazer um teste para ver se der água, ou menos para o confinamento das vacas. Então é preocupante, em toda a cidade de Carlos Barbosa, um problema sério de água também para os nossos agricultores. E o prefeito está tomando providência aquilo que é possível para ajudar todos os agricultores de Carlos Barbosa. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Fábio. Sim, boa noite a todos novamente. Nessa minha explanação eu vou falar sobre 2 assuntos que corriqueiramente a gente traz aqui até a Câmara e infelizmente vem tomando alguma proporção novamente. Primeiro é sobre as estradas do interior, que até vi há um mês atrás, mais ou menos, que o município estava fazendo alguma ação maior, mas não sei se cessou o quê, mas vários, de diferentes pontos do município, várias pessoas entraram em contato pedindo se não ia ser mantido, por que não tinham passado na comunidade. Eu falei que iria entrar em contato com eles, até me ligaram 2 pessoas esse final de semana. Vou entrar em contato amanhã com o Poder Executivo, ver se vão manter, ou até mesmo se algum vereador aqui já souber e puder me falar ao término da sessão. Porque eu concordo bastante com o que a colega vereadora a Rosália comentou na tribuna dela, sobre a questão da estiagem. É uma coisa que vem realmente, juntamente com o coronavírus, vem prejudicando bastante a agricultura do município. Mas a gente tem que pensar também nas situações que eles já acontecem sem ter todos esses problemas, como a manutenção de estradas, que é muito importante para eles. Outro assunto, infelizmente, é a Corsã. A gente havia encaminhado um ofício, mas provavelmente até terminar toda essa pandemia o gerente da Corsã não vai vir até aqui para prestar explicações. Mas na semana passada eu dei uma passada rápida pela cidade
e vi 3 ou 4 pontos que ainda continuam jorando água. Na Rua Princesa Isabel, na Rua Elisa Tramontina, ainda lá no Vila Nova também, agora não me lembro se é na 21 de abril ou na Amaral. Enfim, além de não consertarem os que já muitas pessoas ligaram, e o que a gente clamou também para que consertem, ainda está surgindo cada vez mais. E se a Corsã não tomar uma medida logo, daqui a pouco o Carlos Barbosa vai ter diversos pontos com água escoando, e aí os nossos poços artesianos vão acabar colocando tanta água para fora que daqui a um tempo vai faltar água para a nossa população. Então é importante que a gente averigue. Eu estou até pensando em talvez procurar alguns locais principais onde é que está jorando a água e fazer um ofício, encaminhar para a Corsã e solicitar por escrito que eles prestem algum esclarecimento, já que ele provavelmente não vai vir aqui frente a essa pandemia. Ademais, só vou utilizar meu resto do tempo para pedir para as pessoas continuarem tomando as medidas de sanidade, continuarem utilizando álcool gel, lavando as mãos, para que ali na frente a gente não precise ficar todo mundo em casa de novo e sofrendo com uma crise econômica por causa que as pessoas talvez não estão aderindo adequadamente às medidas que deveriam ser tomadas. Obrigado. Obrigada, vereador. Eu passo a presidência para me manifestar. Bom, então, quero deixar registrado, então, hoje aqui a gente está, colegas vereadores e a equipe administrativa, estamos testando um sistema online, então, para estarmos, né, preparados se a gente precisar, né, fazer as sessões das casas, enfim. Então, hoje a gente já fez o primeiro teste e vamos seguindo nessa próxima semana fazendo mais testes. Quero também falar um pouquinho sobre a utilização das máscaras, né, que eu acho que é uma orientação muito importante, uma recomendação do Ministério da Saúde, do Governo do Estado, do Governo Municipal. É uma ação fundamental, que a maioria dos infectados são assintomáticos, né, então não apresentam nenhum sintoma e pode acabar, né, estando transmitindo para outras pessoas sem saber. Então eu quero já parabenizar, temos um grupo lá no interior, de algumas mulheres que têm máquina de costura, estão fazendo máscaras, né, de TNT, está montando para doar, né, para quem não tem. Enfim, isso foi uma iniciativa de umas monitoras, umas professoras, enfim, que me procuraram, né. Então a gente está fazendo esse trabalho, já parabenizar elas, né, por esse engajamento, que é de extrema importância. Talvez nem todas as pessoas têm dinheiro para comprar, enfim, né. E como eu estava falando, muito importante a gente estar se protegendo, a gente lavar as mãos e utilizar a máscara. Quem precisar sair de casa para trabalhar, que siga essas orientações, e quem não precisar, né, que fique em casa, que eu acredito que logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai poder voltar à vida normal, digamos assim, né. Enganjada também, juntamente com a Rosália, né, da estiagem, da falta de água, enfim, a gente está cuidando, né, poupando água, enfim, utilizar realmente para o que é necessário. Eu que moro lá no interior, o pessoal é bem responsável nessa, né, de lavar carro, enfim, está todo mundo cuidando bastante, porque tem agricultura, também precisa para os animais. Então a gente ficar de olho também então na água, e que vamos torcer aí que nos próximos dias chova, que a gente possa estar também passando por essa situação. Era isso, presidente. Então, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço aos nobres vereadores. Próxima sessão ordinária, dia 4 de maio, às 18h30, no plenário Valdo Luz da Câmara de Vereadores. Boa noite. Cara, não aguento. Então, gente, boa noite. Boa noite. Fábio! Tem com agenda com ela. E é bem legal porque ela vai quando com agenda.